Namastê, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Lina Yoga. Hoje a nossa aula de Yoga Inspira Treino. A gente vai usar bastante o apoio de mãos no chão, a gente vai usar bastante abdômen. É meio que uma aula para o corpo todo que exige também consciência corporal e trabalha consciência corporal e agilidade. Então a gente vai começar, como sempre aqui, pode sentar numa postura confortável. A gente vai girar a cabeça para um dos lados, fazendo um movimento bem amplo, bem completo. Soltando totalmente a sua cabeça. Gira para o outro lado, mesma coisa, movimento bem amplo, bem completo. Voltou para o centro. Gira os ombros para trás. Gira os ombros para frente. E voltando, entrelaça os dedos das mãos e gira os punhos para um dos lados. E gira para o outro lado, só para a gente dar uma soltadinha aqui. Daqui, senta sobre os seus pés. A gente vai ainda continuar no alongamento dos punhos, porque hoje a gente vai usar bastante as mãos no chão. Coloca as suas duas palmas das mãos no chão e empurra o peso lá para frente. E mantém aqui um pouquinho. Ativa bem o seu abdômen, relaxe seus ombros. Perfeito. Vira os dedos para trás e tenta sentar lá nos seus tornozelos, vai até onde for possível para você. Isso. Voltando, dorso das mãos no chão, mesma coisa, dedos virados para você e vai até lá atrás, até onde for possível. Isso, voltou as duas mãos no chão, vem aqui para o seu Marjaryasana, postura do gato. A gente vai fazer um círculo em volta dos punhos, as mãos bem firmes no chão, e você vai circular os seus ombros, fazendo o maior círculo que você conseguir. Para isso, você vai precisar mexer o seu quadril, os seus joelhos, mas você vai focar em fazer um círculo bem grandão com os seus ombros. Isso, pro outro lado, troca o sentido, mesma coisa, círculo bem grandão. Excelente. E perfeito, voltou? Ficou aqui no meio, vamos soltar um pouquinho essa região aqui das nossas costas e abdômen no Vinyasa do gato. Inspira para arquear as costas, abre o peito e olha lá no alto. E expira, movimento oposto, arredonda e leva o umbigo lá no alto. Inspirou, abre o peito, olha no teto e expira, coluna lá para cima. Mais uma vez, inspirou. E expirou. Voltou aqui para essa postura do gato. Daqui a gente vai começar tirando os joelhos do chão, para a gente trazer um pouco mais de ação para essa região do abdômen. Flexiona os seus pés e tira os joelhos do chão, bem baixinho. E aqui mantém. Força nos seus braços, força nas suas palmas das mãos, deixa as mãos bem firmes no chão. Força no seu abdômen. Glúteos, coxas, essa postura aqui tem força no corpo inteiro. É igual uma Marjaryasana, mas sem os joelhos no chão, ok? A gente vai ficar aqui um pouquinho pra gente aquecer toda essa região de core, braços, ombros, pernas. Respira. E voltou. Excelente. Daqui agora, senta lá atrás e todas as vezes que a gente forçar um pouquinho, a gente vai voltar aqui e compensar um pouco, girando os punhos para um dos lados e depois para o outro lado. E a gente vai construindo aqui a nossa sequência em cima dessa postura. Então, a gente sempre vai vir aqui para essa postura de Marjaryasana sem os joelhos no chão e a gente vai revezar com prancha. Essas posturas de isometria, quando a gente tira os joelhos do chão, que são iguais posturas de prancha, a gente consegue trabalhar o corpo todo. A gente está com apoio nas mãos, então a gente trabalha a firmeza das mãos, dos punhos, dos antebraços, para as mãos ficarem firmes no chão. A gente trabalha ombro, toda a região do braço, a gente trabalha a região peitoral, abdominal e a gente trabalha as pernas também. Então são exercícios super completos. Por isso que é uma aula que a gente vai trabalhar o corpo todo. E a gente vai usar um pouco também de agilidade e de mobilidade. Como sempre, eu vou dar todas as opções, tá? Então, se você não conseguir chegar na opção mais difícil que eu tô propondo, você fica na que você tem capacidade de fazer hoje, tá bom? Então, pode ser que essa seja a primeira aula que você esteja fazendo isso, muito provavelmente.
quando a gente faz pela primeira vez é um pouco difícil, tá? Então, tenha paciência. Você pode fazer essa aula quantas vezes você quiser. Depois a gente vai fazer sempre também essas aulas assim, né? Então, não fique com pressa, tá? É sempre melhor você fazer o mais bem feito possível, colocando todas as ações que eu falo e indo até onde o seu corpo te permite, do que você querer fazer uma coisa totalmente diferente do que eu tô falando, mas porque você quer ir além e o seu corpo não te permite ir certo? Ok? Então, vamos com bastante responsabilidade, como sempre. Vamos voltar pra cá, mãos firmes no chão no Marjarasana, tira os joelhos do chão. E agora a gente vai levantar uma das pernas lá pra trás. Eu vou começar levantando a perna direita. Sobe a perna direita e fica 5, 4, 3, 2, 1. Volta sem colocar o joelho no chão. E sobe a esquerda e fica 5, 4, 3, 2, 1. Voltou. Estica as duas pernas para a prancha normal. Leva um pé lá para trás e depois o outro. E mantém mais um pouquinho. Se você precisar a qualquer momento, pode colocar os joelhos no chão, tá bom? A mesma coisa da nossa primeira postura. Se a qualquer momento precisar, pode pôr os joelhos no chão. Voltou os dois joelhos no chão, senta. E para compensar, ou gira os punhos ou então coloca o dorso das mãos no chão, ou mais na frente ou mais do lado. E solta um pouquinho o peso para dar uma compensada, certo? Respira aqui um pouquinho. Isso. Nosso corpo já tá aquecendo. Vamos lá para mais uma. Colocou as mãos no chão. Se para você não for possível usar as mãos no chão, Laura, eu tenho muita dor. Essa é uma aula que infelizmente, quem tem problema nos punhos ou vai precisar substituir. Eu não gosto muito de fazer isso, mas como todas as nossas posturas aqui serão com as mãos no chão, se você tiver com alguma dor no punho, não é adequado você fazer, porque vai forçar demais essa região. Principalmente se estiver inflamado, a gente não quer forçar demais. Tem várias outras aulas aqui que não forçam tanto quanto essa, tá? Uma opção, se você só sente dor, se não tá inflamado, é deixar os dedos fechados, os punhos fechados. Eu não considero mais fácil, mas pode ser que pra você seja. Ou você usar bloquinhos, não tô com nenhum aqui, usar bloquinhos e ficar com as mãos em cima dele. Ou ainda, você deixar os dedos fora do chão, só a pontinha dos dedos no chão, mas a palma da mão fora do chão. Só é importante não colocar o dedo inteiro no chão, tá? Só a pontinha para não forçar a articulação, ok? Se tiver, mas de novo, se você tiver com uma inflamação nos punhos por algum motivo, alguma lesão, é sempre melhor evitar. E essa é uma aula que a gente vai fazer só apoio de mãos, praticamente, ok? Ficando aqui, de novo, tirou os joelhos do chão. A gente agora vai virar para a lateral. Então, a gente vai virar os dois calcanhares para um dos lados. Eu vou virar os calcanhares para o lado direito. E vou subir a mão esquerda lá para cima, ok? Igual uma prancha, só que com os joelhos dobrados. Voltei, volta aqui para o meio, para o outro lado. Vira os calcanhares e alonga o outro braço lá para cima. Isso, abre o peito e voltei para o meio. E agora, alonga as duas pernas e a gente vai fazer a mesma coisa na prancha. Virou os dois pés para a lateral, subiu o braço lá para cima, ativa o abdômen e voltando, volta para o meio e para o outro lado. Subiu o braço lá para cima, ativa o abdômen, ativa os braços e voltou. Joelhos no chão, senta e respira, compensa um pouquinho. Certo? Se no meio da aula você começa a sentir alguma dor no punho e você não tem nenhum problema no punho, muito provavelmente é falta de colocar a ação na palma da mão toda, tá bom? Isso com a prática melhora. Se você estiver sentindo dor de pôr a mão no chão, o ideal é você parar, dar um descansinho maior, tá? Com o tempo, com a prática, você vai fortalecer mais a região e vai conseguir fazer melhor essas posturas, tá? Dê tempo para o seu corpo se acostumar e fortalecer antes de você exigir muito dele. Vamos de novo. Tirou os joelhos do chão. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai virar pro lado e o pé de dentro, o de baixo, vai subir. E a gente vai segurar com a mão oposta, ok? Joelho continua dobrado. E voltou, vamos pro outro lado. Virou, a perna de baixo estica e a mão de cima segura esse pé. Continua com o joelho dobrado. E voltou. Excelente. Respira aqui um pouquinho. E agora a gente vai, continua aqui, joelho fora do chão, permanece. A gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Só vira os pés, sobe, pé de baixo e mão de cima e voltou. Pro outro lado, sobe pé de baixo e mão de cima e voltou. Isso, respira aqui mais um pouquinho, não desiste ainda.
Última vez, virou pra lateral, pé de baixo, mão de cima e voltou. Pro outro lado, pé de baixo, mão de cima e voltou. Joelhos no chão e respira aqui um pouquinho. Ótimo. Compensar as mãos se precisar. A gente vai fazer agora a mesma coisa, só que com as pernas esticadas, tá? Na postura de prancha. Então vamos lá, vem pra sua prancha, mãos firmes no chão. Se precisar de um descanso um pouquinho maior, só dá um pause, dá uma respirada e depois você volta. Alongou as duas pernas, prancha. Virou pra lateral, pé de baixo e mão de cima. Segura, mantém um pouquinho. Isso, e voltou. Pro outro lado, pé de baixo, mão de cima, segurou o pé nessa prancha lateral, Vastisthasana, e voltou. E agora um pouquinho mais rápido. Virou pro lateral, só encosta pé de baixo, mão de cima e volta, dá um impulsinho. Pro outro lado, pé de baixo, mão de cima e voltou. Última vez, primeiro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou. Pro outro lado, pé de baixo, mão de cima e joelhos no chão. Respira. Excelente. Compensa um pouquinho as suas mãos, sempre que precisar. Ótimo. Daqui agora, a gente vai juntar tudo que a gente fez. Se em algum momento você precisar colocar os joelhos no chão, pode colocar, tá? Nossa sequência vai ficar mais extensa. A gente vai construir a nossa sequência e vai repetir ela algumas vezes. Então, vamos lá para a nossa sequência. Vai ser o seguinte, a primeira vez vai ser só pra gente testar, tá bom? A gente vai começar aqui no nosso Marjarasana, flexionar os pés, tira os joelhos do chão e a gente vai manter. Fica 5, 4, 3, 2 e agora a gente vai para lateral. Vira para um lado, joelhos dobrados. Traz o pé de baixo na mão e volta. Isso. E pro outro lado, pé de baixo na mão e volta. E a gente vai manter de novo. Fica 5, 4, 3, 2, 1. De novo, virou lateral, pé de baixo, mão de cima e voltou. Pro outro lado, pé de baixo, mão de cima e voltou. E fica 5, 4, 3, 2. Última vez, virou lateral, pé de baixo, mão de cima, voltou. Pro outro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou e fica 5, 4, 3, 2, e esticou as duas pernas e vamos lá, prancha lateral, virou pro lado, pé de baixo, mão de cima, volta pra prancha. Pro outro lado, pé de baixo, mão de cima, volta pra prancha e mantém. 5, 4, 3, 2, 1. De novo, primeiro lado, pé de baixo, mão de cima, volta a prancha, pro outro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou prancha e fica 5, 4, 3, 2, 1. Última vez, primeiro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou prancha, pro outro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou prancha e fica 5, 4, 3, 2, 1. Joelhos no chão e respira. Pode levar a testa no chão ou mãos no chão para compensar. Respira aqui um pouquinho. Isso. Excelente. A gente vai agora para nossa sequência 2. Essa foi a nossa sequência 1 e a gente vai repetir. Agora a gente vai fazer nossa sequência 2 e depois a gente vai repetir sequência 1, sequência 2. Certo? Então, vamos lá. Voltou as duas mãos no chão. Tirou os dois joelhos do chão e mantém. 5, 4, 3, 2. Estica uma das pernas lá para trás e mantém. 5, 4, 3, 2, 1. Voltou a outra perna e fica 5, 4, 3, 2, 1. Voltou. Agora a gente vai tirar a perna do ar e a gente vai lá para aquela postura da primeira sequência. Virou o pé de trás e traz o pé aqui por cima, encosta na mão e volta. Esse pé não volta no chão, ok? Isso. Agora sim, volta o pé no chão, tira o outro pé do chão. O pé que tá no chão vira pro lado, o pé que tá por baixo encosta aqui na mão de cima e volta. Sem pôr esse pé no chão e estica e voltou. E os dois joelhos no chão. E respira aqui um pouquinho, ok? Então, essas são as nossas sequências. A gente tá brincando com essa prancha lateral
Na primeira sequência, então, a gente faz com os 2 pés no chão e só tira o pé, pode dar um impulso, tá? E depois com a prancha com os joelhos esticados, mesma coisa, tirou os pés. E nessa segunda sequência, a gente tenta fazer esse giro sem colocar o pé no chão. Um pé já sai do chão, ele já vira e já levanta, certo? Se para você não for possível fazer com os 2 pés, com um pé fora do chão, a segunda sequência pode voltar o pé no chão, estica ele, depois volta e depois vai para a lateral. Igual a gente faz na sequência 1, certo? A gente vai repetir 2 vezes, tá? Sequência 1, 2, 1 e 2. Então vamos lá? Mãos firmes no chão, tira os joelhos do chão e fica 5, 4, 3, 2, 1. Lateral, pé de baixo, mão de cima e volta. Fica 5, 4, 3, 2, 1 pro outro lado, pé de baixo, mão de cima e volta. Fica 5, 4, 3, 2, 1. Virou o primeiro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou e fica 5, 4, 3, 2, 1. Segundo lado, pé de baixo, mão de cima e volta 5, 4, 3, 2, 1. Última vez, pé de baixo, mão de cima, volta 5, 4, 3, 2, 1 pro outro lado, pé de baixo, mão de cima e fica 5, 4, 3, 2, 1. Esticou as 2 pernas na prancha, virou lateral, pé de baixo, mão de cima e volta, sem permanência. Virou pro outro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou pro meio, sem permanência. Virou pro primeiro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou pro meio, segundo lado, pé de baixo, mão de cima, voltou pro meio. Última vez, primeiro lado, pé de baixo, mão de cima, voltou. Segundo lado, pé de baixo, mão de cima, voltou. Joelhos no chão. E respira, descansa um pouquinho. Isso, espero que você esteja suando igual eu tô, derretendo aqui. Compensa um pouquinho as mãos. Respira, se quiser pode beber uma aguinha. Água nunca gelada durante as nossas práticas, certo? Água, temperatura ambiente. Tá acabando. Respira mais um pouquinho. Nosso descanso. 30 segundinhos de descanso. Isso. E vamos lá para a segunda sequência. Lembrando que nessa segunda sequência a gente não estica as pernas, tá bom? Tira os joelhos do chão, estica uma perna lá para trás. A gente mantém 5 segundos, vem para a lateral, tentando não pôr esse pé no chão. Tá? A gente só vai fazer permanência na primeira, tá bom? Então na primeira a gente mantém antes de virar. Primeira de cada perna. Na segunda e na terceira, sem permanência, certo? Pra gente não judiar tanto das nossas mãos. Então vem aqui, Marjariasana. Tirou os joelhos do chão e fica 5, 4, 3, 2, 1. Esticou uma das pernas e fica 5, 4, 3, 2, 1. Virou o pé, pé de baixo, mão de cima e volta sem pôr o pé no chão. Isso. Voltou o pé no chão e estica a outra perna. E fica 5, 4, 3, 2, 1. Virou o pé, pé de baixo, mão de cima e volta e estica a perna. Isso. Voltou essa perna no chão, vamos pro outro lado. Subiu a perna, virou o pé, pé de baixo, mão de cima, volta, estica a perna de cima, voltou o pé no chão. Segundo lado, esticou a perna, virou, pé de baixo, mão de cima, volta, estica a perna, voltou o pé no chão. Última vez, esticou a primeira perna, virou lateral, encosta o pé na mão, volta, estica a perna, pé no chão. Segundo lado, esticou a perna, virou lateral, pé vem na mão, estica de volta a perna e voltou, os 2 joelhos no chão. E respira. Ótimo, aqui compensa. Se seus braços estiverem doendo normal, ombros estiverem doendo normal, a gente está colocando muito peso aqui nessa região de cima. E se você conseguir distribuir mais o peso, não deixar o peso só nas palmas das mãos, perfeito. Última vez, respira. Último round, uma vez cada sequência, ok? A gente vai fazer igualzinho a essa. A gente vai fazer permanência na sequência 1, a gente vai fazer permanência na postura, no meio, né? Na postura do Marjariasana, sem os joelhos no chão. E depois, na postura de prancha, a gente não faz permanência, que é Kumbhakasana, certo? Vamos lá, mãos firmes no chão,
Tirou os joelhos do chão e fica 5, 4, 3, 2, 1. Virou para lateral, leva o pé na mão, voltou para o meio. 5, 4, 3, 2, 1. Segundo lado, leva o pé na mão, voltou para o meio. 5, 4, 3, 2, 1. Lateral, leva o pé na mão, voltou para o meio, fica 5, 4, 3, 2, 1. Lateral, leva o pé na mão, voltou. 5, 4, 3, 2, 1. Virou lateral, leva o pé na mão, voltou, fica 5, 4, 3, 2, 1. Lateral, levou o pé na mão e voltou, esticou as pernas, vira lateral, pé de baixo na mão de cima. Voltou pro outro lado, sem permanência. Sobe o pé na mão, voltou pro meio. Primeiro lado, Vastisthasana, leva o pé na mão. Voltou pro meio, lateral, segundo lado, levou o pé na mão. Voltou pro meio, última vez, lateral, leva o pé na mão. Voltou pro meio, última vez, levou o pé na mão. Voltou prancha, joelhos no chão e respira. Compensa um pouquinho as mãos. Dá uma olhadinha para suas mãos antes da gente fazer a última e observa se suas mãos estão avermelhadas, esbranquiçadas, aonde que está mais avermelhado, aonde que está menos, se tem algum lugar que está adormecendo. Geralmente onde está adormecendo é onde a gente coloca muita força e onde está muito vermelho também, tá bom? Então a gente tem que tentar distribuir o peso por toda a palma da mão, isso que é o ideal. E nesses treinos aqui, que é um treino exaustivo de mãos no chão, a gente aprende a distribuir o peso para quando a gente estiver lá no Adho Mukha, a gente conseguir fazer essa distribuição de peso. Vamos finalizar? Mãos firmes no chão. Agora a gente vai fazer sem esticar as pernas, tá? Só nessa variação de Marjarasana com os joelhos fora do chão. Se em algum momento você precisar, põe os joelhos no chão. Então, flexionou os pés, permanece só na primeira. Subiu e fica 5, 4, 3, 2, 1. Estica uma perna e fica 5, 4, 3, 2, 1. Virou o pé, esticou o pé na mão e volta. Estica a perna, volta esse pé no chão. Pro outro lado, fica 5, 4, 3, 2, 1. Virou pra lateral, leva o pé na mão, volta, estica esse pé. Sem permanência agora, volta o pé no chão. Estica a primeira perna, vira a lateral, leva o pé na mão, volta, estica e voltou o pé no chão. Segundo lado, esticou a perna, virou para lateral, leva o pé na mão, tenta voltar sem pôr o pé no chão. Voltou o pé, última vez, esticou a primeira perna, virou lateral, pé na mão, voltou esticando a perna. Última vez, alongou a perna, virou lateral, leva o pé na mão e volta. Voltou o pé no chão, joelhos no chão. Senta nos tornozelos e respira. Pode soltar sua testa no chão. Pode compensar um pouquinho suas mãos. Daqui, quando você tiver terminado essa compensação de mãos no chão, você deita com as costas no chão e abraça seus joelhos. E mantém aqui um pouquinho. Pode fechar seus olhos. Gira um pouquinho de um lado para o outro. A gente vai fazer uma torçãozinha. A gente já fez várias torções, né, nessa aula, mas você vai agora soltar as duas pernas para um dos lados. Solta o seu abdômen. Volta para o centro, solta as duas pernas para o outro lado. Voltou para o meio. Soltou as duas pernas lá para baixo. E vamos fechar os olhos aqui um pouquinho. Descansa o seu corpo. Aqui você se preocupa em deixar a sua respiração suave. Se você ainda estiver um pouquinho ofegante, vai voltando a respiração para o normal. Relaxe seus ombros. Procura perceber aqui agora, a gente fez uma atividade bem vigorosa, com bastante apoio de mãos no chão, com bastante força no corpo todo,
com bastante mobilidade e necessidade de consciência corporal. Então aqui agora você treina a sua consciência corporal. Observa qual parte do seu corpo que você sente dor, se as suas mãos sentem dor, qual região das suas mãos? Passando pelos braços, qual região dos braços você sente ou que tá doendo ou que tá fadigada? Passando pelos ombros, pelo peito, abdômen, pernas. A gente aproveita esses momentos de Shavasana para a gente ter total percepção do nosso corpo. E esse momento após prática, que o nosso corpo está pulsando, que a nossa energia está totalmente ativada, vibrando, é o momento ideal para a gente perceber cada parte do nosso corpo. E agora você respira uma vez bem profundamente. E para se levantar, você pode ou virar para a lateral, ou você pode segurar por trás dos seus joelhos e dar um impulsinho, sempre com ação no abdômen, para se sentar. E essa foi a nossa prática de hoje, espero que você tenha gostado. Sempre quando você achar que a prática está muito pesada, você pode esperar, alguns você pode fazer pela metade, mas nunca perca o finalzinho, tá? Da gente fazer esse relaxamento, trazer um pouco da consciência, porque já é uma prática puramente física que a gente está fazendo aqui, sem mantra, sem meditação. Então, não deixa fugir tanto do que é a prática, tá? Já é uma prática que não é bem uma prática de yoga. Mas a gente trazer essa percepção do corpo, essa circulação de energia que o yoga propõe é extremamente importante. Em todas as nossas práticas de atividade física, tá? E essa daqui, esse Yoga Inspira Treino, é uma prática física. Então, a gente quer trazer um pouquinho dessa consciência para essa nossa prática aqui também. E sempre que você achar que a prática tá pouca, você pode ou pegar outra aula lá do módulo, ou você pode repetir a mesma aula, faz 2 vezes seguidas, e depois já faz um relaxamento, certo? Então, a gente